Se você ouvir bastante, a probabilidade de você conseguir acertar, ela aumenta. Muito. Mas se você conseguir entender, eu já entendi que vai ficar mais fácil. Mas sabe o que você falou e é fundamental, Éder, porque eu não consigo identificar a personalidade de ninguém se eu não ouvir. Eu Então preciso ouvir, que então é a tá primeira etapa do método. Tem um treinamento que eu dou que eu chamo entendi. Como ler qualquer personalidade em 10 minutos ou menos. Como é que eu faço para ler? Então a primeira etapa é identificar o padrão de linguagem. Mas como é que eu vou identificar o padrão de linguagem se só eu falo? Se eu não falar, é Sim, então você precisa possível. falar. A outro nível, o estágio 2, a etapa 2 é identificar as tuas crenças centrais. O que que você valoriza para a vida? O que que você realmente afirma? O que que você não abre mão? E para uma terceira etapa eu preciso ter boas perguntas para manter o diálogo fluido, não parecer obviamente uma entrevista, ficar super natural, mas manter a chama acesa do outro respondendo aquilo que eu preciso para fazer o mapeamento da. Em 10 minutos consegue E identificar e você o falou uma padrão. e você falou uma coisa bacana, quando eu vou fazer um negócio maior, É. eu aprendi isso na dor. Olha só que interessante, né, nem co já com certeza eu vou querer estudar o teu método. Opa. Eu procuro ouvir o máximo do máximo da pessoa e estar no máximo de lugar. Por exemplo, assim, eu não faço negócios com quem eu saiba que a pessoa quer ter vantagem. Uhum. E ela conta que ela tem vantagem, às vezes até que eu joguei futebol. "Olha, ganhei o jogo de 1-0, o gol foi roubado de mão". Eu Ninguém viu e eu eu fiz. não quero. E Pronto, eu respeito quem fala. tá tudo bem. É eu. Éder, pra mim, não funciona, Aham, entendeu? perfeito. E muitas vezes as pessoas, eu percebo que elas só querem falar. Elas têm uma oportunidade. "Ah, faça um famoso pitch", né, o pitch de Pitch. venda, isso. Aham. Ah, eu até brinco, outro dia eu estava com algumas pessoas e falei: "Olha, a gente soluciona isso, Esse é o pitch. esse é meu pitch", Aham, porque daí o cara começa a me perguntar, aí que ele aham. começa a me perguntar, ele fala: "Ah, mas não gerou interesse nenhum", ok. Ok, não é o público. É, Aham, ainda exato. não é o melhor, Não é mas o melhor. é Aham, a forma, entendeu? Porque se eu não ouvir, exato. se eu perceber que não, eu não sou a pessoa que vou conseguir te convencer a fazer algo. Perfeito. Como existem pessoas que conseguem, né. Sim, total, muito, muito. Só que o que que eu penso, e não sei se você concorda, se você convence a pessoa a fazer algo que ela não quer, isso é bom? Isso tem um nome, né, isso é manipulação. 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 E tem uma quando que se caracteriza a manipulação, então, tecnicamente falando? Manipulação, eu te coloco num lugar de decisão onde você toma a decisão, é bom pra mim e ruim pra você. Certo. Porque você fala: "Pô, legal, fechei o negócio com o Rafa", na manhã seguinte, no dia seguinte, você fala: "Cara, isso não é bom pra mim". Ou no mês seguinte, você percebe Sim, que não foi bom. E eu intencionalmente soube que não era bom, desde o início. Eu já, pô, treinei mais de quinze claro. mil pessoas, então tem uma, presencialmente, tem uma vasta experiência e já ouvi isso de muitas pessoas: "Ah, eu vendi sabendo que aquilo não ia fazer o bem para o cara". Eu já ouvi isso. Então isso existe. A influência, que é a terceira etapa, né, terceira habilidade, né, respondendo aquela pergunta que você me fez, a primeira obviamente a comunicação, a segunda é a leitura da personalidade, a terceira é saber gerar influência nela, então eu preciso movimentar ela para um fim, eu preciso fazê-la andar. No mundo dos negócios eu preciso fazer ela fechar negócio comigo, mas Claro. preciso, Rafa, a minha empresa, a tua, nossa empresa precisa de venda. A gente parte do princípio assim, o que eu faço faz o bem para a humanidade? Faz. Por quê? Ah, porque, pô, a casa decorada, o cara fica Claro, melhor, uma casa certo. própria, aí vai, cada um no seu Isso, benefício. claro. Então, se faz o bem para a humanidade, eu posso então usar de qualquer artimanha para vender? Bom, desde que seja ética, moral, e que se todas as pessoas do mundo reproduzissem aquilo, ainda assim o mundo se mantivesse em equilíbrio de maneira positiva, pode usar. E aí você vai esbarrar em diversas questões de venda que são nada legais de você usar. A manipulação é uma delas. Eu utilizo diversos gatilhos, ou a pessoa narcisista, por exemplo, se utiliza de diversas artimanhas que o outro entrega como fragilidade Claro, e coloca ela num lugar, claro, manipula. claro. A influência não. A influência eu te coloco para pensar e às vezes, Éder, eu vou te colocar numa crença que você não estava afim de ceder, que no fundo a venda é uma substituição de crenças. Então quando eu te coloco para pensar a respeito de uma crença, eu vou te confrontar. Eu faço o confronto através de perguntas, nunca através de uma afirmação. Claro. Se o confronto vier através de afirmação, eu estou prestes a entrar no embate. Quando eu faço o confronto através de pergunta, quem entra em embate é você com você mesmo. E você pensando a respeito daquela crença, vai começar talvez a se A abrir. gerar uma dúvida, né, "Poxa, eu acredito nisso, mas será que não vale a pena ceder? É, Será que em alguns casos". é aquele momento que o cara fala assim: "Puts, eu sei tudo, mas se eu fosse tão bom, por que se realmente eu sou tão bom, por que que eu não tô ganhando tanto dinheiro?"
Claro. Benefício da dúvida é nosso. Então eu coloco o confronto da dúvida para gerar influência, onde no final ela toma uma decisão até um pouco apertada. Sabe aqueles negócios apertado? Que o cara não tá, mas ele fecha. Às vezes ele fecha até um pouco assim putz, até no cansaço, às vezes na pressão ele fechou. Beleza. Só que amanhã é muito bom para ele. Amanhã ele já vê, porra, acordei um pouco aqui, até um pouco arrependido do negócio, mas eu já comecei a desenvolver isso daqui. Por exemplo, no meu treinamento, na minha mentoria. Fechei aqui contigo. Amanhã você recebe uma call de onboard do nosso time de boas-vindas, Recebe todo acesso à nossa plataforma, todo o nosso material, já marca a primeira call com o time, a primeira call comigo, Então o que eu crio? Uma jornada de transformação logo de cara, para que você sinta que você fez um bom negócio. Beleza. Qual é o novo benefício, Rafa? Que eu te entregue aquilo que eu prometi. Porque senão tudo que eu te falei, não dando o resultado que você busca, é manipulação no final. Então a influência equipara as coisas e faz com que a decisão tua seja ok, mesmo que apertada, mas que no final é bom para você e é bom para mim. Claro. E esse é o melhor dos mundos quando se fala de negócio de longo prazo. Para que ele tenha recorrência, indicação, Valuation, e aí vai. Pega o exatamente, mercado claro. digital. Quantos grandes players surgiram desde 2015? Vai. Certo. Quantos permanecem no mercado? Exato. Com ofertas extremamente agressivas, ganhando boladas de dinheiro, mas que viraram pueril, não se sustentaram. Por quê? Porque focaram especificamente no vende, depois a gente vê a entrega. Vê o que dá.